Milange, na província da Zambésia. Encerrado o prazo para submissão de propostas, visando selecionar um parceiro estratégico do projeto hidroelétrico Mpandancua. Olá, boa tarde, bem-vindo às notícias. O Presidente da República inaugurou esta quarta-feira 100 casas do projeto Renascer, no bairro Incassane, no Distrito Municipal Catembe, cidade de Maputo. Implantado numa área de pouco mais de 6 hectares, o projeto está avaliado em 123 milhões de meticais e enquadra-se no programa Habita Moçambique. O programa Habita Moçambique subdivide-se em 4 projetos: melhoria, conjuntos habitacionais, terra infraestruturada e renascer. Relativamente ao projeto Renascer, este que estamos aqui, como estou a dizer, que estamos a inaugurar, o mesmo visa a construção de casas convencionais, começando com o tipo 0, como este, evoluindo até 3 nas zonas periurbanas e urbanas. O projeto Renascer tem como grupo-alvo os cidadãos com rendimentos até 5 salários mínimos e a modalidade de acesso é realizada através de pagamentos de emprestações, como aqui nos foi dito, de 1,8 ou 2.800 meticais ao longo de 20 anos, sem taxa de juros. O custo de produção de cada casa é de 800 mil meticais, mas foram vendidas a 600 mil meticais como forma de subsidiar os beneficiários. Portanto, essa é a comparticipação que o governo faz em torno desse projeto para os jovens, porque quando muito se discute a distribuição de riqueza, que ainda produzimos muito pouco, temos dito que isso não quer dizer uma formatura, uma linha e alguém estar lá a dividir dinheiro, assim, daquilo que se produziu como receita. Faz-se construindo escolas, trazendo água, puxando energia e desta forma, como está subsidiando a vida, porque a comparticipação sempre vai ser necessária. O governo está preocupado em prover habitação aos moçambicanos em todo o país. Estamos a tentar viajar para todo o país e, sobretudo, indo ao encontro das zonas onde a juventude está a fluir por razões diferentes, incluindo de atividades comerciais ou atividades sociais. À sua chegada, Filipe Nunes recebeu explicações sobre o projeto das 100 casas, descerrou a lápide, visitou o centro de distribuição de água e procedeu ao corte de fita na primeira casa modelo do tipo 0. Os 100 beneficiários foram sorteados de 2.000 candidaturas de jovens provenientes dos 7 distritos municipais da cidade de Maputo. São momentos emocionantes quando se chega à conclusão de que o sonho pode se tornar uma realidade. O bairro Incassane, na Catembe, dista cerca de 6 km do centro da cidade de Maputo. O Presidente da República, Filipe Nunes, está na província da Zambésia para uma visita de trabalho. Nesta província, do centro do país, o chefe do Estado vai visitar as zonas e infraestruturas afetadas pelo ciclone Fred, que atingiu recentemente parte da província da Zambésia, bem como reunir com o Comitê Operativo de Emergência. O Presidente Nunes irá igualmente proferir, a partir daquele ponto do país, uma comunicação à nação no âmbito da situação de emergência em consequência das calamidades naturais. Cerca de 1 milhão de pessoas no país necessitam de assistência alimentar urgente, numa altura em que 10% da população moçambicana também está em insegurança alimentar. Os dados constam do relatório do CEDSAN sobre a avaliação dos resultados da segurança alimentar pós-colheita 2022, apresentado esta quarta-feira em Maputo. Felizmente já conseguimos agora 40 milhões de dólares com o PMA para continuar a dar assistência a estas pessoas. O trabalho que está a ser feito é bom, está a surtir resultados, mas não terminou. Estamos a reduzir.
E um país que ainda tem cerca de 1 milhão de pessoas que precisam de assistência, naturalmente tem grandes desafios. Isto é um problema que nós temos que resolver. Encontram-se no nível de emergência e necessitam de assistência alimentar conforme demonstra a tabela abaixo. Pessoas em segurança alimentar e segurança aguda, período atual, conforme fiz referência. Na fase 1, 0 pessoas, não temos bolsas de fome. Na fase 5, cerca de 1 milhão de moçambicanos, 958.600 pessoas. Na fase 3, que é aquela fase em que tem que recorrer a estratégias de emergência, de sobrevivência para poder viver, são cerca de 2.188.000 que nós consideramos que estão em crise. Na fase 2, que estão no limite, conseguem satisfazer as necessidades mínimas alimentares, o consumo calórico mínimo conseguem, sem recorrer a estratégias múltiplas de sobrevivência. Podem ter uma, ter duas, mas em momentos de maior crise, mas estão nesta fase e merecem muita atenção também. Está interrompida a ligação rodoviária entre Moçambique e Malawi a partir da fronteira de Milange, província da Zambésia. A ponte sobre o rio Melosa desapareceu. O edifício do posto de travessia de Milange está praticamente destruído e sem condições de funcionamento. O posto de travessia de Melosa, no distrito de Milange, ficou assim. A fúria da água danificou a infraestrutura de forma parcial, incluindo algum equipamento de trabalho. A via de acesso também sofreu danos. A ponte que liga Moçambique a Malawi sumiu. Foi arrastada pela corrente, deixando isolados os dois países um do outro. O corte desta estrada tem consequências graves para o distrito de Milange. A população já não pode recorrer a Malawi, a sua base logística para produtos essenciais à vida e de primeira necessidade. Mas também é a via rápida para assistência médica de urgência especializada. Sendo assim, é um problema sério para a população que vive em Milange. A chuva cai ainda de forma intensa no Malawi e Moçambique sofre as consequências por causa da sua localização geográfica. Milange é, até agora, o distrito mais afetado. Mas o posto administrativo de Xire, no distrito de Murumbala, também pode sofrer cheias e inundações decorrentes das descargas no Malawi. Malawi está montante, então toda essa água, sempre quando estiver a vir para Jusante, sempre vai afetar o rio Xire, que é um afluente do Zambésia. E também vai afetar a parte baixa do rio Zambésia. Estou a falar daqueles distritos, estou a falar de Caia, por exemplo, depois Marumeu, que também está a sofrer grandes quantidades de precipitação. Temos também Mutarara, Xemba, são distritos que estão na parte baixa do Zambésia, que também já estão a ressentir-se desse efeito, porque, como sabemos, o rio Zambésia já estava acima de alerta. Importa referir que centenas de casas desabaram, edifícios públicos ficaram submersos e vias de acesso bloqueadas. Muitos cascalhos soltaram-se no Monte Tumbini, em queda livre, sobre as zonas residenciais e caíram por cima de infraestruturas, incluindo casas. Choveu muito nesses últimos 2 dias e a nossa montanha soltou rochas, soltou pedras grandes. Os nossos rios que passam pela nossa autarquia também ficaram cheios. As águas inundaram alguns bairros e algumas casas ficaram destruídas. Estamos a falar de cerca de 400 casas que ficaram destruídas e estamos com cerca de 2.000 pessoas afetadas. Algumas dessas pessoas estão concentradas em locais já identificados, nas escolas, nas salas de aulas. O distrito de Milange dista a cerca de 320 quilômetros da cidade de Climane. Cadre Zacarias e Belito Kassamo é a TVM em Climane. Centenas de casas desabadas, edifícios públicos submersos, estradas bloqueadas e cortes de energia é o que se vive agora na vila fronteiriça de Milange, província da Zambésia.
São os efeitos da chuva intermitente em Milange e no vizinho Malawi desde sábado. Os serviços de travessia fronteiriça foram suspensos por causa dos obstáculos na via de acesso e a falta de segurança desde ontem, como detalha agora o repórter Kadri Zacarias, a partir da cidade de Quilimane. Confirma-se este acontecimento. As chuvas que estão a fustigar a província da Zambésia desde a última sexta-feira sacudiram também o distrito de Milange. A vila fronteiriça está praticamente irreconhecível. Os bairros periféricos estão agora com menos casas. As residências desabaram. Há também estradas bloqueadas, pontes destruídas e muitas famílias desalojadas. Numa teleconferência ou videochamada com o edil Felisberto Mvua, ficamos a saber que muitas pessoas refugiaram-se em escolas. Estão já a receber comida, apoio do governo e parceiros de cooperação, mas essencialmente o que se lamenta é esta perda de infraestruturas. Não há danos humanos a confirmar até agora. Sabe-se, no entanto, que as pedras da montanha caíram em queda livre e destruíram várias infraestruturas. Vamos recuperar algum desse instante da conversa que tivemos em videoconferência com o edil, já gravada. Eu muito nesses últimos 2 dias e a nossa montanha soltou rochas, soltou pedras grandes. Os nossos rios que passam pela nossa autarquia também ficaram cheios. As águas inundaram alguns bairros, algumas casas ficaram destruídas. Estamos a falar de cerca de 400 casas que ficaram destruídas e estamos com cerca de 2.000 pessoas afetadas. Algumas dessas pessoas estão concentradas em locais já identificados, nas escolas, nas salas de aulas. O certo é que está a chover muito no vizinho Malawi e quase toda a água é descarregada a montante para o rio Melosa. O rio transbordou e inundou a zona baixa do outro lado da vila de Milange e, como consequência, há muitas infraestruturas submersas. É o caso do posto de travessia fronteiriço. A travessia foi suspensa desde ontem, não há condições para que os técnicos de aduaneiros e também alfandegários estejam ali a operar. As instalações ficaram submersas, a via de acesso que sai praticamente da igreja até a fronteira, quem conhece a vila de Milange, está quase intransitável. É um cenário caótico, descrito como sendo bastante preocupante. Na última comunicação, antes dessa intervenção com o edil, é que as águas estavam a baixar, também a chuva abrandou e as pessoas começam a sair à rua para ter então a real dimensão da gravidade ou dos estragos causados pela chuva e as inundações. O certo é que até estas alturas não foi contabilizado mortes, sendo que há feridos. É preciso ressalvar que o cenário que aconteceu em 1999 voltou a repetir-se. Pedras caíram em queda livre da montanha e foram por cima de casas e outras infraestruturas, tendo feito já estrago em vias de acesso, destruíram pontes e bloquearam estradas. Quem se faz à rua no troço Milange-Mulumbo ou vice-versa precisa ter alguma calma mesmo no território de Milange. Dissemos inicialmente que o Presidente da República, Filipe Nyusi, está na província da Zambésia para uma visita de trabalho concernente aos efeitos do ciclone Fred. E é para lá onde vamos agora, o encontro do jornalista Eldes Vilanculo, a partir do aeroporto de Quilimane, para nos trazer mais subsídios sobre este assunto. Boa tarde, Eldes Vilanculo. Boa tarde, Moçambique. Boa tarde, estimado telespectador. O Presidente da República já se encontra aqui na província da Zambésia. Pelo som que ouvimos do lado, dá para perceber que são os helicópteros do Presidente da República que estão a levantar o voo que é para sobrevoar as áreas afetadas pelo ciclone Fred, que fustigou e devastou esta província da Zambésia, sobretudo a cidade de Quilimane. O Presidente da
da República, Filipe News vem inteirar-se dos estragos causados por este fenómeno que matou pelo menos 21 pessoas só na província da Zambésia e feriu mais de 40. Neste momento fala-se de 55 centros de acomodação criados que albergam nesta fase mais de 23 mil pessoas. O programa do Presidente da República nesta província terá 5 pontos fundamentais. O primeiro é o que nós fizemos referência há pouco tempo, que é o sobrevoo aos distritos de Maganja da Costa, Nicodala, Mocuba, Namakura. Portanto, são os distritos mais afetados por este sistema tropical que entrou para o território nacional na noite de último sábado. O chefe de Estado, Filipe News, irá igualmente visitar alguns centros de acomodação ao nível da cidade de Quelimane. Posto isto, o chefe de Estado vai também visitar algumas infraestruturas públicas danificadas pela passagem deste sistema intenso que matou, como bem dissemos, nesta província. Por fim, o Presidente da República vai dirigir a reunião do Comitê Operativo de Emergência que terá lugar na Secretaria do Estado aqui da província da Zambésia. Às 18h45, o chefe do Estado moçambicano, Filipe News, vai fazer uma comunicação à nação, que certamente nesta comunicação o Presidente da República irá falar daquilo que são os estragos, vai trazer dados atualizados daquilo que foram os estragos causados por estas intempéries, por este ciclone que criou desgraça em muitas famílias aqui na província da Zambésia e noutras províncias do centro do país. Portanto, é isto que nós podemos dizer neste momento, são estes pontos que vão corporizar a agenda do chefe de Estado aqui na província da Zambésia. Boa tarde, Moçambique. Boa tarde, Mícia de Melo. Boa tarde, uma vez mais, Eldes Vilanculo. Continuação de um ótimo trabalho a partir do aeroporto de Quelimane. O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres assiste mais de 22 mil pessoas em 35 centros de acomodação montados na província da Zambésia. O INGD está a criar novos centros de acomodação para descongestionar os centros de abrigo que se encontram cheios. Que para sair de casa... Um pouco cedo. Sim, não recebeu essa informação? Sim, recebi. Não sei. Eu pensava, não é verdade. Acredita que é? Sim, eu estou a acreditar, porque tudo já foi embora, não tenho nada. Então comecei a ver que a água já estava subindo e acabei saindo já depois de a água subir demais. Então comecei a ver que isso é verdade. Que a escola não está, mas estamos a saber que verdade a escola não saíram ontem, sexta-feira, que ele começou, até no sábado, até domingo. Estamos a acreditar, mas acreditamos quando começar a lançar chapa. Somos que isso não acreditamos, desde que esse mesmo é escola. Não foi por falta de aviso. Estas senhoras reconhecem que tiveram informação antecipada, mas por motivos pessoais permaneceram em locais de risco. Perderam tudo. Perderam casas e todos os bens materiais. Não temos nada. Em casa de toda a chapa saíram. Hoje estão aqui na escola primária de Quelimane necessitando de apoio. O estabelecimento de ensino foi transformado num centro de acomodação. Pelo menos está organizado. É verdade que estão nessas condições, não estão em casa, mas pelo menos já ficamos satisfeitos em saber que quando acordam tem alguma atividade. Em toda a província, o INGD assiste mais de 22 mil pessoas. Vocês têm comida aqui todos os dias? Sim, estamos sendo dados todos os dias. O INGD é que nos dá comida. Todos os dias? Estamos a ver que está a comer. O que é que está a comer? Massa. Mas só estou a comer por comer. Mas não vale a pena, o que está na cabeça é demais. Perdemos tudo mesmo. Bom, até o momento temos cerca de 65 toneladas de bens alimentares diversos, né? São bens que devem ser usados para assistência aos centros de acomodação. Na Zambésia, há mais de 4 mil famílias desalojadas. Sérgio Molhani, Eudes Vilanculo, TVM, Quelimane.
Fred destruiu pelo menos 14 unidades sanitárias, 4 das quais totalmente danificadas na província da Zambésia. O ministro da Saúde, Armindo Tiago, fala de armazéns de medicamentos destruídos em Doa e Mutarara, na província de Tete. Imagens aéreas do Hospital Central de Quilimane, localizado no 5º bairro Namunho, na província da Zambésia. O rastro de destruição é enorme, sobretudo na parte da cobertura. No Hospital Central de Quilimane nós já tínhamos anteriormente identificado já danos prévios em termos de chapas de cobertura, que apesar de o hospital ter menos de 7 anos, as chapas de cobertura já estão a queixar os efeitos do tempo, sobretudo corrosão. Eventualmente, tínhamos feito nessa altura uma avaliação inicial, eram necessários 100 milhões de meticais para reparar a cobertura. Com a situação do Fred só veio agravar essa situação inicial da cobertura do Hospital Central de Quilimane, onde, como podem ver, muitas chapas voaram, sobretudo nos corredores de interposição entre os edifícios, e agora teremos que mandar uma equipe para fazer uma segunda avaliação e ver quais são as necessidades de reparação. O ciclone Fred criou danos na rede de distribuição de energia elétrica em Quilimane, fato que condiciona o funcionamento do Hospital Central de Quilimane. Neste momento, a corrente elétrica é fornecida através deste gerador. Esse hospital sempre funciona. O seu diretor é uma máquina de guerra. Nunca parou e esperemos que nunca pare. Em qualquer circunstância, o Hospital Central está a funcionar. O ministro da Saúde garante que todas as enfermarias estão operacionais e todos os departamentos em pleno funcionamento. É de onde ela? Açude. Em Açude? Sim. Ali daquele lado? Sim. É por isso que está bonita. Quando que vai para casa? Ainda não disseram? Neste momento, a maior preocupação vai para a província de Tete, que registra muita chuva. Um armazém de medicamento em Doa e Mutarara que está afetado, e aí sim nós temos registro de perda de alguma quantidade de medicamento que ainda vamos dar a relação nominal, mas vamos garantir que dentro do mais curto espaço de tempo nós possamos resolver. O Fred matou pelo menos 10 pessoas só na província da Zambésia. Não há corrente elétrica no Hospital Central de Quilimane devido ao Fred. A unidade sanitária funciona na base de gerador de energia elétrica que consome mais de 1000 litros de combustível por dia. O setor da saúde alocou 1 milhão de meticais para reforçar a aquisição de combustível no Hospital Central de Quilimane até que a Eletricidade de Moçambique restabeleça a corrente elétrica em Quilimane. Uma pessoa tem a operação, você está aqui a dizer que está a preparar combustível, o combustível prepara-se. Oscar, eu estou no Hospital Central, estou à espera. Ordem dada, ordem cumprida. 20 minutos depois, o diesel já estava a ser descarregado no gerador industrial montado no Hospital Central de Quilimane. Quantas bombas você tem contrato para... Bom, nós temos o contrato com uma única bomba, porque nunca tivemos essa situação de precisar mais de uma bomba, quer dizer, infelizmente essa bomba não tem capacidade. Não tem capacidade. Só estamos a notar agora por essa situação. Você é o hospital, Ladino, não tem capacidade? Faz contrato imediato com outra bomba. O ministro da Saúde garante que há dinheiro para a aquisição do combustível e anunciou a alocação de mais verbas para a compra do produto. Nós alocamos cerca de 1,5 milhão de meticais para o Hospital Central de Quilimane arcar com as despesas de combustível até que a Eletricidade de Moçambique consiga restabelecer a linha de eletricidade para o Hospital Central de Quilimane. Além de 9 profissionais de saúde que estão a caminho de Quilimane, o setor vai alocar uma ambulância móvel e mais
4 viaturas para o Hospital Central de Quilimane. Segundo o Ministro da Saúde, os recursos a serem alocados a esta unidade sanitária devem flexibilizar e aproximar cada vez mais os serviços de saúde às vítimas do ciclone Fred que se encontram nos centros de acomodação. Imagens de Sérgio Mondani, Eudis Vilanculo, Quilimane. O jornalista Filipe Germano está no Niassa para falar-nos da intransitabilidade na estrada que liga Lixinga e Quamba devido ao transbordo do rio Lugela. Filipe Germano, boa tarde. Qual é o ponto de situação neste momento? Boa tarde, Mícia. O ponto de situação é exatamente este que estamos a ver aqui. Estamos exatamente no posto administrativo de Mitande, na região de Congerenche. Essa estrada é a estrada nacional número 13, liga Lixinga, Quamba e Nampula. A esta altura não se circula aqui, tudo por conta do transbordo do rio Lugenda. Ali temos a ponte. São duas pontes, uma nova e outra antiga. Todas elas encontram-se submersas. Portanto, a situação é bastante crítica. Não há comunicação a partir deste ponto para Lixinga, nem para Quamba e muito menos para Nampula. Temos aqui o administrador do distrito de Mandimba, Brahim Aruna Mahia. Muito boa tarde. Fala-nos então desta situação. Boa tarde. É uma situação crítica. A sorte é que nós já vínhamos precavidos, porque o ciclone já vem arrasando noutras províncias e nós estávamos precavidos, tínhamos essa certeza que um dia também vamos apanhar por causa das informações do Serviço Meteorológico. Estamos a sofrer desde o dia 13, 14, 15 hoje. A pressão é esta, já estamos isolados do resto da província, tanto em direção a Nampula. Mas pronto, o rio está transportando muita água por causa dos afluentes dos rios Mandimba e outros afluentes que vão desaguar no rio Lugenta. A esta altura, por causa desse problema de ciclone, quantas pessoas é que terão sido afetadas? E fala-se também de morte de 2 crianças ontem no posto administrativo de Meloluca. Está confirmado das crianças. Estavam numa palhota que, pronto, à noite desabou-se a casa e as crianças estavam lá dentro, os pais estavam. Penso que ficou a informação essencial a partir de Lixinga, na voz do jornalista Filipe Germano. Ciclone Fred faz um óbito e desaloja cerca de 7.000 pessoas durante a sua passagem pelos distritos de Doa e Mutarara, na província de Tete. A circulação rodoviária e ferroviária estão interrompidas e várias casas estão destruídas. Ciclone Fred faz estragos no Baixo Zambeze. Doa e Mutarara sentiram o raio dos ventos fortes e chuvas demolidoras. 833 casas em terra, mais de 1.000 famílias desalojadas, 11 salas de aulas arrasadas. O INGD no terreno descreve. Temos 1.365 famílias afetadas, cerca de 7.000 pessoas. Temos 367 casas destruídas, escolas e hospitais afetados. A situação está complicada porque temos a intransitabilidade de vias de acesso nestes 2 distritos. A linha férrea de Sena não escapou ao ciclone Fred. Mexeu com a infraestrutura ferroviária em Doa. A ponte de Salima se foi e a circulação rodoviária, bem como assistência médica a meio gás e devido a fortes inundações. Os técnicos estão a fazer o levantamento dos danos a nível desses 2 distritos e nos restantes distritos que a precipitação ainda continua. Algum apelo? Continuamos a apelar às populações para a sua retirada das zonas de risco e não travessia nos riachos na presente época chuvosa. Vale mais prevenir que remediar. O ciclone obrigou a montagem de 2 centros de acomodação. No espaço, uma pessoa perdeu a vida, enquanto o ciclone ganha outra direção. O hospital de Doa encontra-se inundado
e uma das pessoas no centro de acomodação, mesmo em Doa, acabou perdendo a vida. Um doente que foi levado para o centro de acomodação e perdeu a vida no centro de acomodação. Depois do sistema ter adentrado sobre a província de Tete, através do distrito de Caia, que é em Sofala no caso, ele está a atravessar os distritos de Mutarara e Doa, e nesse distrito está deixando precipitação significativa. O acumulado de precipitação deve estar pouco próximo de 100 milímetros em 48 horas. No entanto, o sistema continua movimentando-se progressivamente, apesar de com uma velocidade bem lenta, de tal modo que os distritos de Moatize, a cidade de Tete e o distrito de Angônia também continuarão a registrar chuvas, apesar de regime relativamente reduzidos comparado com Mutarara e Doa. Espera-se que ele continue esse movimento em direção à região de Angônia e eventualmente poderá adentrar para o Malawi a partir da segunda metade do dia 15. Entretanto, durante o dia de hoje, dia 14, o regime de chuva é fraco ou moderado e por vezes muito forte sobre a província de Tete, nos distritos que mencionei, poderá continuar. No passado, a chuva foi sempre uma boa nova. Nos dias de hoje é terrível, uma autêntica arma mortífera. A história da depressão tropical, o INGD já conta nos seus armazéns com produtos de primeira necessidade para socorrer as vítimas do ciclone Freddy. Meu irmão José Adriano, televisão de Moçambique. A empresa Eletricidade de Moçambique trabalha para repor a energia elétrica ao Hospital Central de Quelimane e a empresa Águas da Região Centro. O presidente do Conselho de Administração da EDM, Marcelino Alberto, disse que o objetivo é garantir os serviços de saúde e do abastecimento de água. O presidente do Conselho de Administração da Eletricidade de Moçambique esteve na província da Zambésia para inteirar-se dos estragos causados pelo ciclone Freddy. Falando a jornalistas, Marcelino Alberto disse que o ciclone Freddy deitou abaixo mais de 200 postes de média tensão. Neste momento, trabalha-se duro para garantir os serviços de saúde na maior unidade sanitária de referência na província e do abastecimento de água. Neste momento, estamos concentrados para repor a alimentação ao Hospital Central de Quelimane e a seguir, depois amanhã nos concentramos para repor a alimentação à FIPAG, portanto a nível daqui de Quelimane. E depois poderemos nos concentrar para outros locais fora portanto, da cidade. O PCA da EDM disse que de forma gradual vai se repondo a energia elétrica à cidade de Quelimane e alguns distritos afetados. Daquilo que nós fizemos balanço ontem à noite, os prejuízos rondavam à volta de 6 milhões de dólares. Nós temos, a nível de toda a província da Zambésia, são cerca de 95 mil clientes. Se nós juntarmos todo o centro, portanto o centro afetado, portanto, se incluirmos Manica e Sofala, estamos a falar de cerca de 116 mil consumidores afetados. A Eletricidade de Moçambique garantiu que até finais desta semana será reposta a energia elétrica à cidade de Quelimane. Presidente Cyril Ramaphosa diz estar triste pelo impacto do Fred em Moçambique. O presidente transmitiu condolências aos países afetados pela tempestade tropical severa. O ciclone deixou rastros de destruição em Moçambique, Malawi e Madagascar. A África do Sul diz estar pronto para ajudar Moçambique. O Fred já matou 140 pessoas e deixou muitos deslocados e feridos em Moçambique, Madagascar e Malawi. E nós tivemos aqui já algumas organizações. Essa chamada Gift for Givers é uma que esteve agora até na Turquia e Síria. E já esteve também no IDAI a apoiar-nos. E eles disseram que estavam prontos, vão fazer agora uma equipa multissectorial para apoiar. Só estamos à espera só que o governo decida se realmente nós temos capacidade interna, nós, o país e nós moçambicanos, para cuidarmos deste problema ou precisamos de apoio. Of the Republic of Mozambique. O presidente sul-africano diz que a situação o entristece e transmite condolências aos países afetados.
We firmly believe in the indivisible unity of humanity and also share a responsibility to continuously strive to settle whatever differences between countries peacefully and permanently. Global solidarity is required if we are to meet pressing international challenges such as energy and food security, climate change, conflict, and the existential threat of nuclear weapons. We need to be united in our efforts to advance sustainable peace and development. Entretanto, na agenda diplomática dos dois países estão os incidentes de Durban e a presença de moçambicanos indocumentados neste país, assuntos que devem ser tratados numa cimeira binacional a ter lugar em Maputo. Há várias reuniões que estão a ter lugar, já recordam-se que houve uma reunião em Maputo, técnica, e uma reunião ministerial em Cape Town, não é? Dos dois ministros, o ministro da Polícia sul-africano e a nossa ministra do Interior. É mesmo para preparar esta base, para ver o que pode se levar para o chefe de Estado na quarta cimeira binacional, em relação aos moçambicanos. A nova alta comissária já está em funções desde esta terça-feira. A açucareira da Maragra não poderá arrancar em maio próximo com campanha anual de produção e não há previsão de datas para o reinício da atividade. A avaliação preliminar indica que a empresa perdeu com as inundações mais de 6 hectares de cana-sacarina e cerca de 4.000 fornecedores privados também ficaram afetados. São visíveis os prejuízos que as inundações causaram à indústria nacional de açúcar. Os canaviais da Maragra, na província de Maputo, encontram-se inundados há mais ou menos 3 semanas e a empresa enfrenta dificuldades ainda para apurar com exatidão os prejuízos acumulados. A campanha anual de produção de açúcar arranca geralmente em maio, o que não vai acontecer em 2023, segundo Filipe Raposo, administrador delegado da Maragra. Semanas. Iniciar em maio será um bocadinho complicado nesta altura e tudo depende da quantidade de cana disponível para fazer a moenda. Além do que se perdeu nos canaviais da empresa, a água consumiu toda a produção dos cerca de 4.000 produtores privados que contribuem em 40% na quantidade de cana consumida na fábrica. Do setor privado, nós estimamos que são cerca de 3.100 produtores que foram afetados pelas inundações. Uma área de registro de cerca de 8.000 hectares, o que representa cerca de 5.000, 5.500 trabalhadores numa campanha normal. Os prejuízos causados pelo transbordo do rio Incomate, a empresa da Maragra e os seus fornecedores foram objeto de análise na sessão do Conselho Executivo Provincial de Maputo, realizado esta terça-feira no gabinete do governador Júlio Parruque. Encorajando mais uma vez a nossa fábrica, Maragra Açúcar, a continuar com vigor, sem recuar, não desanimar, continuem a operar, tenham sempre esta perspectiva de que o setor familiar é vosso parceiro em todo momento. Para além de afetar a indústria do açúcar, as inundações destruíram várias infraestruturas, entre públicas e privadas, neste ponto do país. Encerrou o prazo para submissão das propostas técnicas, económicas e financeiras para a seleção do parceiro estratégico do projeto hidroelétrico Mpandancua. O vencedor terá que investir entre 500 a 700 milhões de dólares norte-americanos, correspondentes à sua participação no investimento total, estimado em 4,5 mil milhões de dólares americanos, incluindo a linha de transporte de energia em alta tensão de Tete e Maputo.
São elas ETC Holdings, Zesco Limitada, Secorte subsidiária da Motengil, Petro SA subsidiária da Central Energies Fund, África do Sul, Eletricidade da França, Total Energies e Sumitomo Corporation. O desfecho da submissão destas propostas é o culminar do concurso público internacional, onde a fase de qualificação foi lançada em junho de 2022 para as empresas pré-qualificadas pelo governo moçambicano através do Gabinete de Implementação do Projeto Hidroelétrico Mpandancua. O objetivo é selecionar um parceiro estratégico para o financiamento, construção e operação do empreendimento de geração de energia. A próxima etapa consistirá na avaliação das propostas em conformidade com a Lei de Parceria Público-Privada por um comitê de avaliação presidido pelo Ministério dos Recursos Minerais e Energia e constituído pela EDM, HCB, Ministério da Economia e Finanças, Ministério da Terra e Ambiente, Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social e o Banco de Moçambique. A seleção do investidor estratégico com a legislação moçambicana em vigor, capacidade técnica, robustez financeira e experiência internacional no desenvolvimento de projetos hidroelétricos. Para além destes requisitos, as propostas são acompanhadas por uma garantia financeira do concurso de $10 milhões norte-americanos. O parceiro estratégico terá a responsabilidade de investir entre 500 e 700 milhões de dólares norte-americanos, correspondentes à proporção da sua participação no investimento total, estimado em 4,5 mil milhões de dólares americanos, incluindo a linha de transporte de energia de alta tensão de Tete a Maputo. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo e de seguida faremos um intervalo. Começamos pela zona sul, Maputo com a máxima de 29 graus, mínima 22. Xai-Xai prevê a máxima de 28 graus, mínima 21. Inhambane espera atingir 31 graus de máxima e 23 de mínima. A temperatura máxima para a cidade da Beira é 30 graus e a mínima é 21. 25 graus de máxima para Chimoio e 15 de mínima. 26 graus de máxima para a cidade de Tete e 21 de mínima. Quelimane espera atingir 27 graus de máxima e 21 de mínima. 26 graus de máxima para a cidade de Nampula e 20 de mínima. 31 de máxima para a cidade de Pemba e 24 de mínima. E por fim Lixinga com a máxima de 24, mínima 16. Até já. Presidente da África do Sul diz estar triste devido ao impacto do ciclone Fred em Moçambique. O investimento na educação profissional promove o desenvolvimento econômico das comunidades e melhora o bem-estar dos cidadãos, em particular dos jovens. O conjunto das competências adquiridas através de formação profissional traduz-se em capital humano ou mão de obra qualificada, que determina a capacidade de um país aumentar a produção e produtividade e inovação, bem assim concorre para a redução da pobreza. Em outras palavras, o centro de formação profissional é casa onde o indivíduo é acolhido para adquirir ou aperfeiçoar competências profissionais de saber fazer. O formando domina as teorias, os conceitos e assume um pensamento lógico. No centro de formação, adquire um saber fazer que se resume na capacidade de manipular fisicamente os objetos e ferramentas e de saber ser ou saber estar, que se refere à aquisição de atitudes, sentimentos e comportamentos apropriados para o trabalho e para a sociedade. Estas são competências que impulsionam a elevação dos níveis de empregabilidade, gerando novos empregos por conta própria ou por conta de outrem.
8 de março, para nós, é um dia em que nos mostra que, afinal de contas, o mundo estava atento com relação à mulher, que conseguiu aperceber-se que, afinal de contas, o mundo era machista, que, afinal de contas, era necessário abrir um espaço, porque o homem sozinho nunca fez nada sozinho. Ele sempre precisou da sua coadjuvante. É por isso que os homens casam, querem uma esposa, porque a esposa é a coadjuvante. Da mesma forma, na sociedade também, nas empresas, nos ministérios, a mulher precisa de espaço. Hoje em dia, eu sinto muito orgulhosa, porque há muitas mulheres que até inclusive estão no poder. Temos várias mulheres que têm este privilégio de estarem no topo, na mão de cima. Ainda não é suficiente, porque nós somos a maioria. A mandioca é produzida para alimentar as fábricas de fabrico da cerveja. É um orgulho muito grande, a primeira fábrica a nível mundial a produzir cerveja à base de mandioca. Bem-vindo de volta ao Jornal da Tarde. Subiu para 7 o número de mortes por cólera em Sofala. Os novos casos foram registados na cidade da Beira. Ao nível daquela província, 7 distritos estão a braços com a doença. Boa tarde, Excelência. A informação foi avançada pelo Instituto Nacional de Gestão do Risco de Desastres em Sofala, durante a sessão do Comitê Operativo de Emergência, dirigido pela Secretária de Estado, para avaliar os estragos causados pelo ciclone Freddy nesta parcela do país. Não, os 2 óbitos que tivemos agora é mesmo no centro por causa da situação da cólera. Sim, aumentamos para 7. Tínhamos 5, subiu para 7. Quanto à informação de ocorrência, ainda não temos registro de óbito. Temos informação no distrito de Lombo de um afogamento, mas o setor ainda está a fazer o levantamento e vamos informar nos próximos boletins. Por seu turno, a Secretária de Estado em Sofala apelou os redobrados esforços com vista a conter a tendência crescente de óbitos pela chamada doença das mãos sujas na província. Queremos reiterar que a cólera não é para esperar, acho que vai passar, já tomei comprimido. A desidratação é muito rápida, então qualquer sinal de diarreia, mesmo que tenham dúvida, é melhor ir à unidade sanitária e enquanto está a ir à unidade sanitária, começar com o processo de reidratação oral. Como sabemos, mistura que conhecemos, ou então aquela mistura caseira que se faz de água, sal e açúcar para poder dar o doente enquanto não chega até a unidade sanitária. Na Beira estão operacionais 3 centros de acomodação com pouco mais de 3.000 pessoas. Apela-se, no entanto, para que não se transformem estes locais em focos de propagação da cólera. Tuberculose fez 55 óbitos nos últimos 12 meses em Tete. A chegada tardia às unidades sanitárias e o abandono ao tratamento preocupa as autoridades de saúde. Os dados foram avançados pela responsável provincial do programa de tuberculose em Tete, Francisca Joni. Conseguimos diagnosticar cerca de 10.584 pessoas com tuberculose e dessas 10.000, infelizmente, tiveram tuberculose em relação a crianças, a 1.899. E naquilo que concerne em relação à tuberculose resistente, que são aqueles pacientes que passam ou que são resistentes aos medicamentos da primeira linha, nós conseguimos notificar cerca de 163 casos de tuberculose resistente e também registramos 55 óbitos. As autoridades sanitárias mostram-se preocupadas com a chegada tardia nas unidades sanitárias e o abandono de tratamento por parte de alguns doentes.
seguinte. Infelizmente, nós tivemos alguns casos que foram perda de segmentos ou abandono. A província registrou 20 pacientes. Quando nós notamos que os pacientes são faltosos, nós elaboramos uma lista e entregamos aos atores comunitários. Então, estes vão à comunidade fazer a busca destes pacientes. A responsável explicou os perigos que a doença representa na sociedade, chamando a atenção para que todos se dirijam imediatamente às unidades sanitárias em caso de suspeita de tuberculose. Em relação às crianças, o que nós recomendamos ou incentivamos a nossa população é que quando um adulto é diagnosticado com tuberculose, esta pessoa tem que trazer aquilo que são os seus filhos, que estejam abaixo de 15 anos, para podermos fazer a profilaxia para que esta criança não venha a desenvolver a tuberculose. Aos doentes da tuberculose em seguimento, são apelados para não abandonarem o tratamento, assegurando que é gratuito e a doença tem cura quando cumprida a medicação. Ataque a bomba causa 2 mortos e 8 feridos no Paquistão. O ministro dos Negócios Estrangeiros do país, Bilawal Zardari, descreveu o incidente como um ato terrorista. 2 pessoas morreram e outras 8 ficaram feridas na sequência de um ataque bombista no distrito de Zuzdar, na província de Baluchistão, oeste do Paquistão. O ministro dos Negócios Estrangeiros do país, Bilawal Bhutto Zardari, descreveu o incidente como um acto terrorista e especificou que a bomba foi colocada num veículo e detonada através de um dispositivo remoto. Zardari garantiu que o Paquistão pretende erradicar o terrorismo, acrescentando: aqueles que atacam civis inocentes não têm nada a ver com religião e nem podem ser chamados de humanos. O governador de Baluchistão, Abdul Duko Bizenjo, afirmou: a conspiração para desestabilizar a província, semeando o terror e o caos, será frustrada. Bizenjo pediu também aos políticos que permaneçam unidos contra os terroristas. A região conta com a presença dos talibãs paquistaneses e da guerrilha do Exército de Libertação do Baluchistão, já classificada como uma organização terrorista pelo Paquistão, Reino Unido e Estados Unidos. O Baluchistão faz fronteira com Afeganistão e Irão e há muito que é palco de violência étnica e separatista. A maior província do Paquistão é rica em hidrocarbonetos e minerais, com cerca de 12 milhões. Queixa-se de ser marginalizada e despojada dos recursos naturais. Mais de 100 partidas de futebol serão disputadas a partir do próximo Mundial de Futebol a ser realizado em 2026 no continente norte-americano. O anúncio surge na sequência de um novo formato de competição anunciado pela FIFA, que será disputado por 48 seleções, aumentando em 16 nações o número de participantes na maior festa da modalidade rainha do planeta. A FIFA quer tornar diferente a experiência do Campeonato do Mundo de Seleções e por isso fez mexidas no modelo de competição, que vai passar a vigorar a partir de 2026. Se antes 32 seleções disputavam entre si para chegar ao vencedor, agora o percurso será ainda mais desafiante. 48 países participantes, ou seja, 16 seleções a mais que o habitual, vão protagonizar um total de 104 jogos, mais 40 que na edição de 2022 no Catar. As seleções serão divididas por 12 grupos de 4 equipas, onde passam os 2 melhores classificados e os 8 melhores terceiros serão repescados. Será constituída assim uma nova fase a eliminar os 16 avos na caminhada rumo à final da competição. As equipas que chegarem às meias finais vão realizar 8 jogos, isso a contar com a final e o jogo de atribuição do terceiro lugar. Esta foi uma das decisões tomadas no 73º Congresso da FIFA, que decorreu em Kigali, no Ruanda. O Mundial de Futebol 2026 terá lugar nos Estados Unidos, México e Canadá. A Associação Provincial de Voleibol em Gaza vai este ano apostar na massificação da modalidade nas escolas. Para presidente da agremiação, Jaceline Nogueira, a primazia será dada ao vôlei de praia.
A presidente da Associação de Voleibol de Gaza, Jocelene Nogueira, entende que a província tem condições e talentos para o desenvolvimento da prática de voleibol de praia. Entretanto, defende a necessidade de massificar a prática da modalidade para a descoberta de novos talentos. Desafios, especialmente no vôlei de praia. Nós temos que fazer o uso das praias e faremos, tanto que o gabinete técnico está já a elaborar um plano específico sobre o vôlei de praia. Não quer dizer que vamos esquecer o vôlei de sala, não. Tanto que já existem intercâmbios entre os distritos de Guijache, Buto, Chocwe. No próximo mês vamos receber uma equipe da província de Maputo para fazer um intercâmbio. Já estamos a elaborar também o início das atividades. A província de Gaza conta atualmente com cerca de 70 atletas que praticam o voleibol. Atualizamos desta forma as notícias. Tem a continuação de uma ótima tarde e até amanhã às 13 horas.